Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a essa live, onde a gente vai contar o case de sucesso do DIB, que foi uma metodologia que a gente desenvolveu lá em 2021, eu e a Carol Fávero. Então eu vou chamar a Carol para ela se apresentar e contar um pouquinho de como ela criou o DIB, por que na época ela buscou uma mentoria ou uma consultoria para estar auxiliando na criação de um projeto. Qual era o momento da empresa dela, que eu acho isso muito importante. Tem muita gente que me procura fora do momento de estar fazendo alguma coisa como ela criou na época, né? Então a gente tem que ter uma certa experiência para que a gente esteja criando uma metodologia. Então a Carol já está por aqui. Ela já mandou um convite para mim. Vou contar um pouquinho da história do DIB para vocês. Para quem é essa live? Para qualquer pessoa que empreende, para empresários, empresárias, porque o DIB ele fala sobre bem-estar. E hoje é muito importante que a gente tenha o bem-estar dos funcionários dentro da nossa empresa, para que a gente tenha funcionários cada vez mais engajados, produtivos e saudáveis, né? Para a sustentabilidade de tudo isso. Oi, Carol, seja bem-vinda! Olá, tudo jóia? Meu áudio tá bom? Tá ótimo, tu tá me ouvindo bem? É porque deu uma falhada e aí eu fiquei na dúvida. Mas Tô te beleza. ouvindo. Queria saber se está me ouvindo bem. Pessoal, para quem eu mando essa live? Para quem eu mando esse aviãozinho? Para qualquer consultores, para RHs, para empresários, para empresárias, para qualquer pessoa que tenha funcionários e que está priorizando pelo bem-estar dos seus funcionários, para que tenha uma equipe de alta performance. Pode mandar essa live, tá? E também para empreendedores que querem criar sua metodologia, porque a gente vai falar um pouquinho disso, de como tudo isso começou, né? Carol, primeiramente, muito obrigada por topar essa live, né? Tu me ligou com uma intenção e aí eu já, não, a gente precisa contar. Isso é super case de sucesso, tô muito feliz, tá? Obrigada, é sempre uma honra conversar contigo, é sempre construtivo, eu tenho sempre muitos insights, muitas ideias e ganho uma consultoria de volta, né? Que o ensino é isso, né? É sempre aquela troca, né? Sempre tem aquele crescimento. Então, muito obrigada. E primeiro te apresenta, para quem não for da tua audiência, que for assistir essa live, te apresenta aqui que eu vou deixar ela salva aqui no feed para mim, tá? E para você, vou te chamar. Bacana. Conta Bom, aí boa quem é tarde a você. todos. O meu nome é Caroline Fávero Calvelage. Eu sou especialista em neurociência e comportamento, já atuo há mais de 20 anos no mercado. Há 17 anos eu tenho a Fávero Consultoria e Treinamento. Hoje, Fávero Performance, que a gente mudou, fizemos um reposicionamento de marca, né? E a gente atua hoje, através do sistema DIB, com o bem-estar dos colaboradores para melhorar a performance, a entrega deles dentro do ambiente profissional. Muito bem. Então, a Carol, ela já é consultora, já trabalha com empresários há 17 anos, mas antes da Fábio, você já trabalhava, me recorda um pouquinho da tua história, tu já trabalhava com ensino, né? Eu trabalhava com. Eu dava cursos no Senac, né? Eu Isso. comecei dando cursos no Senac, é, e aí depois eu montei a Fávero e aí eu comecei a trabalhar com o Seminário Empretec em parceria com o Sebrae. Sempre tive as minhas metodologias, né, voltadas para desenvolvimento comportamental, mas basicamente, assim, antes de montar a Fávero ali em 2007, eu atuava como instrutora, né, na área de comunicação, porque a minha formação em jornalismo e em publicidade e propaganda. Uhum, uhum. Comecei atuando com comunicação, né? Lembrei. Daí, muito cedo, assim que tu montou a Fábio, você já entrou para o seminário do Empretec, né? Sim, eu fiz o seminário em 2007, no início de 2007. No final de 2007, eu efetivamente estava com o CNPJ na mão,
E em 2008 eu comecei no processo de trainee, porque para ser facilitadora e selecionadora do Empretec tem que passar por um processo de trainee. Então, no ano seguinte, menos de 6 meses depois, eu já estava nesse processo em parceria ali com o Sebrae. Uhum. Então, só não querendo vender o Empretec, mas só para as pessoas que não conhecem entender o que é, né? Eu acho que o Empretec é o início dessas imersões para transformar as pessoas no comportamento empreendedor, né? Naquela época, em 2007, quase não se falava assim, sobre esse desenvolvimento de comportamento, né? Ou estou enganada, Carol? É, em 2007, quando eu fiz o Empretec, ele ainda era um seminário de 9 dias. Em princípio, ele era um seminário de 10 dias, depois ele passou para um seminário de 9 dias. E naquela época não era tão comum essa questão das imersões que a gente tinha. Uma outra imersão que a gente tinha, assim, bem mais longa até que o Empretec, porque não era tão intenso assim, de vários dias consecutivos, foi uma de programação neurolinguística que eu fiz também. Mas o Empretec ele sempre teve muito nome, muito respaldo, porque ele é uma metodologia da ONU, né? Ele é uma Exato. metodologia criada por David McClelland, que é um profundo conhecedor do comportamento humano, pesquisador da área, junto com Marina Fenning, que é uma especialista em metodologias vivenciais. Então, essa metodologia, na verdade, ela é da ONU, o certificado que eu tenho e que todos os facilitadores têm, pelo menos na minha época, né? Eu não sei como é que está hoje, mas é um certificado que ele vem da ONU, que ele vem do PNUD, que ele vem da Agência de Cooperação Técnica Alemã. Então, tem uma série de órgãos por trás que respaldam essa metodologia. E aqui no Brasil, quem faz a gestão dela é o Sebrae, né? Isso. E aí ela chega ao Sebrae através de hoje, ela pertence à Endeavor, que é um órgão internacional de empreendedorismo, né? Não sei se já existia Endeavor na época, mas é isso, é um órgão internacional de empreendedorismo. Então, muito cedo na tua profissão de consultora, tu já começa a trabalhar com comportamento. E daí, quando eu te conheci, que foi em 2021, você estava terminando a formação para ser neurocientista, né? É um mestrado, né? Isso. Ou é uma... O que acontece? Trabalhando, não chega a ser um mestrado, é um MBA. MBA, certo. Bom, eu trabalhei com desenvolvimento comportamental antes de começar a especialização por 10 anos ou mais. E chegou um momento que, assim, eu tinha contato com metodologias de outras pessoas, eu tinha contato com resultados de pesquisas de outros pesquisadores. Então, a minha fonte sempre eram outros consultores como eu, que tinham estudado algo diferente, que tinham buscado uma informação diferente. E aí eu comecei a ficar incomodada com aquilo dali. Eu falei, eu preciso dar um passo além, eu preciso mergulhar mais para entender melhor o comportamento humano, o que acontece na nossa vida, porque assim, a gente aplica a mesma metodologia com 30 pessoas num grupo. E aí tem aquele grupo que se dá super bem, tem um grupo que fica estagnado, tem um grupo que não apresenta resultado nenhum, que fica apático. E aí, o que acontece com essas pessoas, sabe? Nos próprios seminários, né, tu via muito isso, né? Bom, o que acontece? Eu aplico com 30 exatamente a mesma coisa, uma metodologia que foi estudada, respaldada, que tem número, e aí, tipo assim, desses 5 vão sair com o resultado que nós que estávamos aplicando esperávamos, né? O que acontece com os outros 25? Exato. E assim, muitas metodologias que a gente vê por aí falam, se você estabeleceu uma meta, você vai ter o gás necessário para poder chegar onde você quer, e só depende de você, e você coloca um objetivo desafiante e tal, aí tem as metas SMART. Mas eu falei, cara, não é só isso. Ou então, tem que ter uma motivação financeira, tem que atrelar o resultado financeiro para você se engajar naquilo dali.
E aí, por vezes, eu ouvi empresários virando para mim e falando: tá, mas eu já cheguei num faturamento muito estável, assim, não é o dinheiro que me motiva. E aí eu falei: tem mais coisa por debaixo da ponta desse iceberg, eu quero descobrir a raiz dessas questões. E aí foi Aham. aonde eu cheguei na, na formação em neurociência e comportamento. Aham. Que Aí legal. eu cheguei nessa formação que é entender o que acontece no cérebro humano, no nosso corpo e por aí vai, né? Aham. E aí, e como é que foi quando tu começou a estudar? Porque às vezes a gente busca alguma coisa e se frustra com aquilo que a gente buscou. Como é que foi quando tu começou a estudar? Então, eu cheguei nesse MBA que eu fiz porque eu comecei a ler um livro sobre ocitocina de um dos maiores pesquisadores nessa área no mundo, que é o Paul Zek. E aí eu descobri um MBA onde ele era professor. Eu falei, é ali que eu quero estar. E depois Aham. que eu fui, assim, por causa dele, eu descobri que na grade tinha Daniel Goleman, tinha Carla Tiepo, que é uma das maiores neurocientistas do Brasil, é fantástica, eu amo tudo que ela estuda e que ela propaga. E aí eu fui descobrindo vários outros profissionais maravilhosos, assim, Dr. Pedro Neuro, quem não segue ele no Instagram, siga, porque ele é fantástico. Ele tinha cadeira em Harvard hoje, ele está atendendo em Porto Alegre, a agenda concorridíssima dele. Mas assim, eu descobri professores fantásticos e, meu Deus, acho que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida até hoje e eu quero ir mais. Que legal. E daí eu lembro que quando tu estava finalizando ali esse MBA, foi mais ou menos nessa época que você veio através de um repost, então eu gosto de contar esse case de sucesso, porque ele aconteceu através de uma estratégia de Instagram que eu tinha, né? Que eu tinha aqui uma lista de espera que eu deixava, era o lançamento da minha mentoria, eu tinha lançado, criei uma lista de espera e tal. E aí um repost de uma mentorada minha, ela postou, tu viu? Daí tu começou a me seguir, leu o que tinha ali e já me chamou. E eu lembro que a gente fechou bem rapidinho assim a mentoria, né? E aí nessa época você estudava, mas trabalhava já com consultoria, já fazendo isso, já trabalhando no comportamento humano de vários empresários. Eu quero falar que tu fale um pouquinho de como era a tua rotina lá naquela época quando tu buscou a mentoria. Então, eu tinha cursos formatados, né? Eu sempre trabalhei na empresa com curso, com palestra. Eu não vendia muita mentoria e consultoria, eu fazia algumas coisas, mas não era muito o meu carro-chefe. Assim. O meu carro-chefe sempre foi trabalhar com treinamentos, com metodologias vivenciais e palestra. E aí eu tinha formatado vários cursos de liderança, trabalhava alguma coisa de Não inovação, só de criatividade. formatado, né? Eu lembro que tu aplicava. Então é mais do que formatado, né? De vez É, em quando tu estava aplicando cursos de liderança, que eram esses cursos que tu já tinha. isso, exatamente. E aí eu peguei essa base da neurociência e reformulei os meus cursos de liderança e criei um curso chamado Neuroliderança Aplicada. Uhum. Mas aí já entra contigo. Tá. Esse é o neuroliderança aplicada, a gente já criou juntas já. Não, mas eu queria que tu Sim, contasse, porque assim, ó, eu sempre falo que a hora de criar a tua metodologia é o ponto que tu tava. Que tu vendia consultoria, tu trabalhava com vários empresários, mas através de uma entidade. Então tu tinha lá, eu lembro que tu precisava trabalhar, não sei se era 100 horas mensais ou era um número de horas mensais muito grande, assim, que tu tinha esse fixo.
E daí, paralelo a isso, eu lembro que tu ainda fazia parte, acho que do centro de inovação ali de Blumenau, que estava iniciando, lembra? Você quer saber de todos esses Eu quero braços, que né? tu conte todos os afazeres que tu tinha na época, Meu que tu Deus. chegou ao ponto de dizer assim, não, eu preciso, eu lembro que tu dizia assim, eu quero ganhar dinheiro dormindo, Fabio, porque não tinha mais hora para vender. Não, não tinha. O que acontece é o seguinte, nessa época eu estava na parte de consultoria, eu tinha um contrato grande com a Federação das Associações Empresariais aqui de Santa Catarina. Eu tinha um contrato de cento e poucas horas mensais com eles, onde eu atuava ali no apoio às lideranças de 20 associações empresariais. Então, eu trabalhava na melhoria da performance institucional, né? E dava o apoio para os presidentes, para os diretores de 20 associações empresariais aqui do Vale do Alto Vale. Em paralelo a isso, eu era head de conexões da Bluesoft, que é a Ah, associação isso. daqui de Blumenau, da área de tecnologia, vinculada à ACAT. E eu estava responsável por trazer o Link Lab para Blumenau. O Link Lab é um berço de inovação dentro da ACAT, que faz a conexão entre as corporates e startups, para conectar necessidade com inovação aberta. Então, eu estava Aham, responsável por trazer esse projeto aqui para Blumenau. aham. Eu E também. além disso, estava na coordenação ainda do grupo de consultores da, acho que isso mantém, né, da CIB. Isso. Eu estava também na vice-coordenação do núcleo de consultoria da CIB. E também estava, eu tinha uma cadeira ai, gente, no comitê ali de formação do Centro de Inovação daqui de Blumenau, representando o presidente da Bluesoft, que na época Uhum. era o Henrique Bilbao. Aham. Então, eu ainda participava dessas reuniões ali para a formação, para a estruturação de toda a comunidade que formaria o Centro de Inovação hoje. Eu acho E que essa é mulher tem marido e filho. E uma casa para cuidar. né? Porque era só um filho, né? Hoje Na são época dois. era só um filho. É. É. E daí, o que te fazia com que tu pensasse assim, meu Deus, eu preciso de ajuda para criar a minha metodologia, sendo que tu já ajudava tanta gente a fazer algo muito similar. É porque é muito fácil assim a gente conseguir enxergar o terreno do outro. E é muito fácil encontrar soluções para as outras pessoas. Mas no momento que a gente olha da porta para dentro, no momento que precisa parar, respirar, sentar, eu falava, não, eu não vou perder tempo com isso. Ou eu não consegui enxergar o que eu precisava fazer. E aí eu falei, eu preciso de alguém que pegue na minha mão e me conduza dentro de um processo de clareza, assim, de tudo que eu quero fazer, de tudo que eu quero dar conta. E aí foi onde eu te achei. Ai, que legal! Fico muito feliz. Então, isso é o que eu sempre falo quando eu faço uma sessão de diagnóstico, né? Não é que você não tem. Eu lembro que a gente trabalhou ferramentas que quase todos conheciam, uma ou outra coisa de autoconhecimento que tu não tinha acesso, porque não era muito a tua área, né? E aí tu falava, meu Deus, agora contigo junto fica mais fácil de eu enxergar, né? Então é isso, às vezes você vai ter aí, os empresários que tu vai ajudar vão ter na mão as ferramentas, mas falta além, né, lógico, do que o DIB traz, né, que a gente vai falar um pouquinho do DIB, mas às vezes falta esse humano junto, né, para que consiga Falta. tirar do ponto de olhar que ele está olhando, para que ele veja de cima e veja que ele tem a ferramenta e a solução, né? Isso eu vejo muito no meu trabalho. Não sei se tu vê isso também no teu. Não, falta demais. Até quando eu vou atender as empresas também, assim, é engraçado, porque na maioria dos casos, eu não sei se comigo acontece muito isso, né? Ah, eu vou para a indústria, eu vou conversar com o líder e ajudar ele a fazer um PDI.
O cara sabe Uhum. tudo, eu não sei nada do dia a dia dele, eu não sei, não entendo nada de construção naval agora, que é um setor que eu tô atendendo. O cara Aham. sabe tudo, só que é Aham. o estar ali do lado e conduzir o processo para que ele encontre dentro dele as respostas necessárias e organize isso para agir de Isso. maneira eficaz, né? É. E aí parece que ir sozinho ele não vai conseguir, né? Tentar ir Sim. como condutor, né? Então, eu sou apaixonada por esse trabalho, mas é assim que eu me vejo mesmo, como eu só tô ali para segurar na mão, para ser uma condutora das soluções que ele mesmo tem ali dentro, né? Então a gente tá mais questionando do que direcionando, muitas vezes. Ah, Que sim. legal. E aí juntas, aí eu lembro bem da tua história. Tu me contou a tua história, a metodologia Ser Negócio, é basicamente olhar a sua história. Então a gente começava com escrever a tua história. Hoje eu já nem faço mais ela como ela é, porque a pessoa tem que estar muito realmente no ponto, que era o ponto que você estava, né? De perceber que é um divisor de águas, ou eu monto uma coisa própria para mim, ou eu não vou alavancar a minha vida, né? E porque a pessoa realmente tem que querer entrar nesse processo e fazer todas as ferramentas, que são muitas ferramentas, né? Mas a gente começa com esse autoestudo. Vamos olhar toda essa história tua. E aí eu lembro que nesse autoestudo sempre ficava ali latente também a ajudar os adolescentes, né? Que é uma coisa bem latente tua, né? Então tu tem algumas coisas criadas nessa questão de orientação de carreira para adolescentes, né? Tenho. Conta um pouquinho disso pra gente. Eu sempre fiquei nesses dois mundos, assim, né? O meu coração, ele bate muito forte quando é para desenvolver coisas para adolescente. O primeiro produto da Fávero, ele foi um produto para adolescente, com programação neurolinguística, para ajudar nessa identificação de propósito, de carreira, de orientação vocacional. E aí, quando a gente estava na mentoria, eu também trouxe isso à tona, né? Assim, o meu coração acelera ali. Só que quem sempre me procura para desenvolver soluções, quem sempre me procura com ofertas, com propostas financeiras, são as empresas, são os empresários, são as lideranças. Então, eu falei, não dá para abraçar o mundo. Hoje eu tenho um curso na Hotmart formatado para adolescentes. É, quando eu faço algum movimento, volta e meia, a gente sempre vende alguma coisa, porque é um curso muito bom, é POP, o nome, Programa de Orientação Profissional e Programa de Pessoal. orientação. E serve só para adolescentes ou se eu tiver um reposicionamento de carreira? Você comentou. Tu tem um outro Ele, daí. ele serve também, só que assim, ali no POP, ele está todo formatado para adolescente. A gente tem um workbook que tem as mesmas atividades que o POP, só que ele está numa linguagem para Para adulto. profissionais, para pessoas, para adulto, né? Que Tá, querem eu vou um te mandar uma live falando reposicionamento. dele, tá? Já Oi? temos. Vamos conversar sobre isso. Vamos. Tá, legal. Sabe por que eu quis trazer esse teu coração que pulsa pelos adolescentes? Porque eu falo muito aqui para as minhas mentoradas. Não necessariamente o teu propósito. A gente tem vários propósitos. Eu acredito que a gente é seres espirituais vivendo uma vida humana, né? Então a gente tem vários propósitos. E talvez o propósito que pulsa o meu coração não são todos eles que eu vou me rentabilizar. E Sim. tá tudo bem, né? O que vai me trazer alavancagem para minha empresa, na época eu lembro que eu deixei isso bem claro. Eu falei, não, isso é ótimo, mas deixa para um segundo plano ou para fazer de uma maneira voluntária, porque o que vai te trazer alavancagem para o momento, diante da tua história, é continuar desenvolvendo líderes que não deixam de ser meio adolescentes, que chega uma hora, né, que eu achei até legal a fala que você trouxe do empresário. Olha, faturamento da minha empresa, eu tenho uma vida confortável que eu nunca sonhei. A empresa está numa maneira estável que eu nunca sonhei. Eles viram meio adolescente, tipo, e agora? Né? Eu não preciso continuar indo para frente. Eu achei interessante que eu fui esses dias numa palestra e que tinha algumas pessoas do Sebrae e uma moça falou que existe eu não lembro mais da porcentagem, mas era absurda, tipo assim, ó,
70% das empresas brasileiras não têm uma previsibilidade de futuro. Elas existem só unicamente para a subsistência do empreendedor que está ali. Então, se tu pergunta para ela qual a tua visão de futuro, né? O que vai acontecer quando você morrer? Não sei. Não tem um planejamento de sucessão, não tem um planejamento de processos claros para continuação. Não tem. É um número absurdo, assim. Eu não me recordo exato, mas é tipo 70%. Então, imagina, 70% dos CNPJs, eles vão morrer quando morrer o dono do CNPJ. Mas Tem noção disso? isso não Tem noção? é de agora. Isso é dos Então, primórdios, tipo sim. assim, porque a pessoa atingiu o patamar, que ela não criou um CNPJ porque ela quer deixar o legado do CNPJ. Ela criou para subsistência e foi vivendo, e ela chegou num teto pessoal. Então, o futuro realmente de desenvolvimento dos negócios é o desenvolvimento dessas pessoas, não tem outro jeito. Né? Não vejo outro caminho, né? Que não seja esse. E tem um outro indicador muito legal também, Fábio, que assim, vários desses empresários que estão super confortáveis, tirando ali a questão das startups, que é um universo à parte, né? Mas quando a gente fala de empresas formais, tradicionais, é difícil, não vou falar nem dificilmente, nem na maioria dos casos, mas assim, em muitas situações, essa pessoa que está confortável não foi ela que criou o negócio. Não foi ela que passou o perrengue, não foi ela que passou por aquele processo de eu continuo, eu desisto, eu tenho que pagar conta, de passar, às vezes, por endividamento, por reposicionamento de mercado. Então tem essa também, né? A gente tem muito herdeiros que é que estão consequência, né? confortáveis. Que é consequência. Eu criei, eu vou sempre crescendo pelo meu ego, e daí eu passo pro meu filho, ele fica numa situação confortável, e daí ele também não quer ir para frente porque tá confortável. Que também é consequência de não ter uma visão da criação, né? Do porquê que eu quero continuar com isso. Muito interessante. E daí, não deixa de ser um certo comportamento adolescente, se for pensar, né? É um tipo, tacando foda-se, né? Se tu for pensar assim, né? Mas enfim. Aí eu lembro que nessa ocasião eu falei, não, ó, pode continuar, mas se a gente vai criar alguma coisa juntas, vamos criar para esses líderes empresários que você já tem contato, que faz sentido com a tua história, tu já tem história de contato com eles, então tem networking aí para a gente trabalhar de venda, tem, que eu sempre falo, padrão de coincidências para observação de uma tese, né? Que isso é muito importante. Você não vai criar um estudo, um número sem um padrão de coincidência, né? E aí, para isso, você tem que experienciar muito, tem que ter dado muitos seminários para 30 pessoas e sobrar só 5 para saber que vão ser 5 que vai sair realmente impactado e os outros 25 não, né? Tu tem que ter uma amostragem realmente mais abrangente. E por isso que eu digo que você estava no ponto da criação dessa metodologia, que é quando tu chega nessa experiência de amostragem. E aí, sim, tu inclui, aí tu falou assim, eu quero incluir tudo isso aqui da neurociência eu quero aproveitar da neurociência para tirar mais amostragem disso. E daí, assim, a gente criou lá como é que é o nome do desenvolvimento da neuroliderança lá? PNA, Programa de Neuroliderança Aplicada. Programa de Neuroliderança Aplicada. A gente criou esse programa porque era mais fácil na época de estar vendendo isso dentro das empresas, né? Era mais fácil ter ali uma sequência, uma trilha de... Eu lembro disso, assim, que a gente separou a trilha do que ia ensinar e desenvolver, do que ia dar de ferramenta e desenvolver. Então, era mais fácil isso do que já criar-se um aplicativo. Então, agora eu quero que tu conte. Eu só acompanhei a tua história até aí. Agora tu me conta o resto. Então, a gente fez a mentoria, criou esse programa de neuroliderança aplicado. E o que aconteceu depois? Então, dentro desse programa de neuroliderança aplicada, eu estava estudando na época também, na verdade, um pouco antes de começar o MBA, eu me aprofundei muito nas questões de segurança psicológica e eu comecei a estudar muito os materiais que são utilizados na Google.
Então, tem um questionário de segurança psicológica, de confiança organizacional muito robusto, muito bacana, que eu tinha incluído dentro do PNA. E aí a ideia era, dentro do PNA, a gente fazia esse questionário para avaliar a liderança, para avaliar o ambiente, que na verdade era meio que uma medição de clima organizacional, só que com essa metodologia da Google envolvida. E aí eu falei, com base nesses dados, a gente começa o programa, onde esses líderes vão fazer construções baseadas em dados, não vão fazer construções no escuro. E até então o PNA era o produto principal e esse diagnóstico estava inserido dentro do PNA. E era um diagnóstico que tu corrigia manualmente, né? Exato. Aí, nesse meio tempo, eu fiquei sabendo de um projeto que tem dentro do Sebrae, que se chama Sebrae Tech, onde eles analisam propostas, projetos de empresas, e na época eles custeavam 70% da execução desses projetos. E aí eu falei, perfeito, eu vou pegar esses questionários então e vou contratar para fazer um sistema, porque aí eu já consigo automatizar um pouco mais o processo. Só que eu ainda precisava fazer as análises e os relatórios à mão. O sistema ele não fazia essa leitura para mim. E à medida que eu fui avançando na pós em neurociência, eu fui vendo vários professores meus que se utilizavam de questionário. E aí essa coisa do People Analytics, ela foi ficando cada vez mais forte. E, assim, à medida que foi amadurecendo as coisas, eu fui vendo assim, tá, não adianta a liderança estar bem, não adianta o clima organizacional estar bom, se eu tenho pessoas que não estão bem. Se eu tenho pessoas que estão com uma carga de estresse super elevada, se eu tenho pessoas que não estão dormindo bem, se eu tenho pessoas que estão com o nível de autorresponsabilidade muito baixo, se eu tenho pessoas que estão com a qualidade de vida física, psicológica comprometida. Então, eu falei, esses diagnósticos, eles precisam olhar para o ser humano, porque por trás dessa liderança, por trás desse ambiente, tem um CPF, tem uma pessoa que é um ser humano integral. Não existe essa de entrou na empresa, os problemas ficam da porta para fora. A gente é único e a gente carrega isso. Sim. E assim, aí a gente começa a olhar para índices altíssimos de problemas de saúde mental, principalmente ali naquele ambiente pandêmico que a gente estava vivendo. Sim. Aí eu comecei a estudar sobre isolamento social e o quanto que o isolamento social matou muito mais pessoas do que a própria Covid. Pandemia. Uhum. Então eu falei, eu preciso olhar para esse projeto de uma forma diferente. E na verdade eu descobri que os diagnósticos eles eram o meu carro-chefe, não o conteúdo. Então, nesse meio tempo, eu também descobri um edital da FAPESC, que foi o Mulher Mais PEC, que ele aportava uma verba para desenvolvimento de projetos encabeçados por mulheres na área de tecnologia. E aí eu falei, se os diagnósticos se tornam o meu carro-chefe, eu consigo encaixá-lo dentro desse edital. E aí eu fui contemplada pelo edital. Aquele primeiro sistema que foi desenvolvido lá no Sebrae Tech, ele ficou muito mais robusto. Então ele ganhou uma série de gráficos lindos e maravilhosos. O PNA veio para dentro desse sistema, compondo ali
todas as trilhas, então assim, por que que eu tenho que olhar para o sono do meu colaborador? Por que que eu tenho que olhar para a carga de estresse do meu colaborador? Qual o impacto disso tudo na vida das pessoas? Como que eu trabalho isso para melhorar os indicadores? Então, o PNA ele veio para dentro do sistema, os diagnósticos se tornaram o carro-chefe, e aí eu falei, tá, não é só um programa de liderança, é um sistema que vai avaliar o bem-estar das pessoas. Então, na Então, busca de nomes, a gente chegou no DIB, que são diagnósticos de bem-estar, DIB, diagnósticos de bem-estar, e ele é a nossa menina dos olhos hoje dentro da empresa, porque é onde eu consigo realmente escala em tudo que eu faço. aham, que legal. Tá, então basicamente o DIB é esse diagnóstico de bem-estar de todos os colaboradores, líderes, empresários que quiserem preencher, né? E que ele te dá uma série de números de como está o sono, o que mais? Fala um pouquinho de tudo que ele avalia. Então, hoje a gente avalia melhor horário produtivo, porque eu tenho clientes, por exemplo, que têm funcionários que trabalham de madrugada. E aí, se eu faço um mapeamento e vejo que várias pessoas que trabalham de madrugada têm hábitos matutinos, é certo que essas pessoas em pouquíssimo tempo vão ser afastadas por problemas médicos. Isso gera uma Lógico. carga de estresse muito grande, começa a liberar muito cortisol no organismo e aí começa a dar um monte de problema físico e mental. A gente também Lógico. avalia a carga de estresse, porque a gente tem muita empresa que trabalha com meta, adrenalina, adrenalina, e não dá aquele momento de comemoração, de relaxamento, de desopilar. A gente vê Aham. muito isso em profissionais que são workaholics. É. E Aí você gera tem um muito líder problema. workaholic e uma equipe que não é workaholic, dá tudo errado. Não, e o próprio workaholic, quando ele não consegue mais chegar num ponto de comemoração, de desopilar, de desestressar, de se permitir descansar e comemorar, ele entra num looping que leva ele para problema também, físico e mental. Uhum. E eu vivi isso por acaso. Eu tive um burnout final de 2022 por conta de estar nesse processo de workaholismo. Eu fui estudar isso depois, 2005. Então, gente, só vamos lembrar que em 2022, daí ela estava desenvolvendo tudo isso, né? Ela Tava. estava já estava aplicando o PNA, né? Que era que a gente tinha desenvolvido juntas. Estava no edital do Sebrae Tech e já tinha ganho esse segundo edital. Então, ela estava desenvolvendo sozinha toda essa metodologia, porque aí não tinha mais meu acompanhamento ali, que eu digo que esse é o grande diferencial hoje, né? Hoje eu não só crio o planejamento, eu dou uma assessoria aí em toda a parte de marketing que precisa para execução, né? E que eu acho que isso também facilitou agora quem tem entrado aqui como mentorada minha. E ela estava fazendo isso sozinha, entre aspas, porque tinha até uma certa ajuda de marketing, né? Mas praticamente sozinho, paralelo a tudo que já fazia antes, né? Todos os projetos que tinha antes. Exatamente. E aí não deu boa, né, Carol? Não teve jeito. Não, não deu, não deu. Aí chegou em janeiro ali de 2023, eu tava louca. Eu tava enlouquecida, assim. Eu não tava dando conta mais das coisas. E aí eu falei, respira e começa a priorizar o que é fundamental. E aí eu larguei tudo, assim. Eu fiz Uhum. aquele processo de limpa, assim. Eu ainda ah, nesse meio tempo, eu ainda assumi a diretoria de núcleos da FIB. Eu estava no comando de 30 núcleos empresariais com cerca de 400 empresários. E mais as reuniões de diretoria, enfim. E aí eu larguei isso tudo, eu encerrei o mandato ali da diretoria da FIB em maio. Por acaso, quando eu descobri que estava grávida do meu segundo filho. Mas em 2023 eu coloquei tudo nos eixos, falei, vou me dedicar.
para a finalização desse projeto, desse edital, porque isso é o que eu quero. E aí hoje meu coração não é mais dos adolescentes, assim, ele não deixou de ser, mas o meu coração, as batidas principais do meu coração são pro DIB, né? Ai, que lindo ouvir isso! Então, a minha orientação lá às vezes tu ainda não desenvolveu aquilo Sim, que vai bater o coração. Tu tava no propósito certo, senão. Eu sempre digo o seguinte: que se você consegue ser rentabilizada por aquilo, é teu propósito. Tu tá no propósito certo, tu tá no caminho certo, né? Talvez tu esteja cansada da maneira, do formato, né? Como você mesmo disse, tu sentia falta de respostas para perguntas que tu tinha. sim. Aí tu vai buscar estudar, vai buscar testar, vai buscar. E hoje, vendo as respostas, o coração volta a pulsar. E tá tudo bem. É que eu vejo a nossa profissão também como um relacionamento. Sim. E quantas vezes o nosso relacionamento não tá bem, mas a gente vai buscar inovar, criar, melhorar, né? Entender por quê, né? Então a gente não precisa largar e ir por um outro caminho, né? A Não, gente de pode forma alguma. encontrar de novo essa chama, né? Pela profissão Sim. escolhida. E aí, Fábio, é até essa questão assim de enxergar o impacto disso no mundo, né? Onde a gente está atuando, e eu falo no mundo porque eu quero levar para o mundo, né? Mas assim, Aham. hoje o DIP ele tem impacto as empresas que utilizam o DIB, elas conseguem desenvolver ações mensuráveis dentro do ODS 3, por exemplo, que é o ODS de saúde e bem-estar, dentro do Uhum. ODS 8, que é o de um ambiente de trabalho mais saudável. É, Uhum. dentro do ODS 3, a gente trabalha com o ODS 3.4, que está diretamente ligada a ações para reduzir os problemas de saúde física e mental. Aham. E a gente consegue ver isso, sabe? Quando as pessoas elas conseguem trabalhar melhor, elas conseguem performar mais. A gente já conseguiu identificar situações assim que eram muito tristes e que passaram por uma solução e hoje as pessoas estão melhores, assim, questão de abuso sexual, questão de doenças graves da família, questão de Aham. problemas financeiros muito sérios. Então, a gente consegue mapear isso através dos diagnósticos. Óbvio que a gente não expõe dado de ninguém, mas no Uhum. momento que o RH pega um diagnóstico de uma pessoa que está muito ruim e ele se propõe a ir lá e conversar, e o colaborador vê que tem ambiente para ele se abrir para ele falar o que está acontecendo, isso é muito legal. Assim, as pessoas É. realmente elas conseguem transpor isso, assim, conseguem reverter quadros de doença física, de doença psicológica. Então é muito legal. Hoje a gente está atuando também na área de ética, de compliance. A gente consegue atender empresas ali por conta de uma nova lei, que é a 14.457, que fala dos assédios dentro do Da ambiente empresa. empresarial. Então, Uhum. tem muita coisa que a gente trabalha, assim, tem muitos sistemas excelentes no mercado que fazem a medição de clima organizacional. A gente tem GPTW por aí, que, meu Deus, GPTW é gigante mundial, assim. Só que a gente faz Aham. uma medição mais humana. Não é que a gente concorre com esses outros sistemas que tem por aí, mas a gente traz um olhar diferenciado. Não só para o Uhum. ambiente empresarial, mas para a pessoa, para aquele ser humano que está ali, que é integral e que se ele não está bem, ele não Não vai é fazer a entrega. simplesmente, não é mais simplesmente um feedback do chefe sobre a performance e a entrega do trabalho, né? Não é simplesmente um feedback do chefe sobre o comportamental ou um feedback ou um diagnóstico comportamental, né? É um diagnóstico olhando a raiz dos problemas desse ser humano que faz com que reflita num comportamento diferente do que a gente esperava.
né? Eu Exato. acho que esse é o grande diferencial do Dib. Eu acho que isso que é muito bacana, né? E que tudo bem que eu não estou tão inserida nesse mercado corporativo, mas eu desconheço uma ferramenta que tem esse olhar tão humano, né? Do humano para eu trazer um número final, Sim. Tem uma né? empresa que a Então, pode. gente está atendendo agora, que é através do canal de denúncias dele, né? Chegou uma denúncia de abuso sexual, eles estão tendo que cumprir um termo de ajuste de conduta, e aí o DIB entrou nesse processo exatamente para fazer um mapeamento, porque um Uhum. outro ponto que tem dados muito concretos também é que assim, nem sempre as pessoas elas têm confiança para se abrir para falar com outras pessoas. Que aí a Mas quando gente volta para aquela história do estudo da segurança psicológica, né? isso, Então, que tu tem e que te permite estar criando ferramentas para trazer essa segurança para o ser humano se abrir, né? exatamente. E aí, assim, quando você tem um sistema, a pessoa coloca ali no sistema, é muito mais. Tem até uma pesquisa da Oracle que fala sobre isso, né? Que cerca de 80% dos colaboradores mundiais confiam muito mais em máquinas do que em pessoas. Então, quando a gente Uhum. faz a primeira filtragem de dados através do DIB, a gente consegue, as pessoas se abrem ali diante da tela do celular delas e de questionários, e aí Uhum. depois, então, o RH entra mapeando, né, os casos mais graves e vendo o que está acontecendo, as lideranças ajustando comportamentos, né, os É. colaboradores mudando rotinas e hábitos. Eu acho muito legal isso. Eu tive uma aluna no ano passado, quando a gente estava fazendo bastante o Clube Ser Negócio, que ela é psicóloga, então ela se vendia muito dentro de empresas para fazer um acompanhamento terapêutico mesmo, né? A gente sabe que um acompanhamento terapêutico vai, de alguma forma, refletir. Só que o DIB te permite ter uma OKR, né? Sim, Permite ter um número real, né? Que exato. vai mostrar para ela que o trabalho que ela está fazendo, né? Ou até que vai direcionar ela para que lado do trabalho ela pode fazer, que às vezes mesmo ela criando todo aquele ambiente de segurança psicológica, ela não vai conquistar aquilo com conversas, Sim, né? Então, eles têm que ser trabalhados em conjunto, até porque, querendo ou não, uma empresa ela precisa de um resultado um pouco mais rápido do que uma terapia normal para se eu for buscar uma terapia para resolver algum problema meu, né? Então, eu acho isso muito bacana. E até eu vou falar para ela de ti, acho que eu já até falei do DIB. E já aproveitando esse gancho, eu posso, basicamente, é um aplicativo, é um site onde tem esses diagnósticos e que eu pago mensal. Explica um pouquinho como faz para comprar o DIB. a contratação é feita para empresas a partir de 10 colaboradores. Uhum, E aí eles entram em contato conosco no site dibe.com.br, tem na página principal e como funciona, tem lá a nossa agenda, onde pode agendar uma reunião conosco. A gente uhum, disponibiliza teste gratuito. E aí as empresas elas têm uma conversa onde a gente apresenta todo o sistema e depois os colaboradores eles recebem um link no celular que pode ser enviado por e-mail, pode ser enviado via WhatsApp, ou se a uhum, empresa tiver algum canal de comunicação interno também, o uhum, colaborador clica em um link e lá tem todos os questionários, as respostas estão imediatas para eles na tela do celular ou do computador. E para os uhum, gestores da empresa que vão ter acesso aos dados, aos gráficos do sistema para as tomadas de decisões estratégicas, eles entram também no site dib.com.br, na área de login, colocam o e-mail cadastrado, a senha e lá tem todo o dashboard. Não precisa baixar aplicativo, não tem que Ah, ficar que legal! Ele já ocupando fica todo memória. online lá e eu não preciso baixar nada. Isso é muito bacana. Porque se a gente for pensar que a gente vai lidar com colaboradores de várias rendas, né? Eu não sei o que ele tem lá de mobile, ou o que ele tem de ferramenta para esse acesso. Então, ter que baixar mais um aplicativo às vezes pode ser um problema para a aplicação, né?
Não, é super levinho, é só entrar no site. O colaborador ele não precisa entrar no site, é um linkzinho que ele clica e aí tem tudo ali na tela do celular para ele ou do computador. Não tem que ficar esperando alguém fazer análise, ele tem a resposta na hora de como que está o sono dele, como que está o estresse, como que está a percepção de qualidade de vida física, psicológica, no ambiente, nas relações sociais. Então é tudo para o colaborador vem imediato, né? Ele E quando preencheu, tu já entrega está. esse teste, daí tem uma sequência de orientaçõezinhas do que fazer a partir disso. Por exemplo, teu sono não é bem, é bom. Tem uma sequência de orientaçõezinhas, estás trabalhando, como é que é? Então, isso na hora que o colaborador termina, já tem lá umas orientações básicas. A empresa, quando ela contrata o DIB, a gente tem um envio de mensagem semanal para o colaborador. E aí, nessas mensagens semanais, ele vai recebendo conteúdos orientativos para a melhoria dos indicadores. Então, a gente trabalha com mindfulness, trabalha com higiene do sono, trabalha com redução de carga de estresse, como que eu posso melhorar a empatia para melhorar a relação no ambiente de trabalho. Então, tem Que uma legal. série de ações que são feitas. Geralmente, os pacotes eles são anuais, a empresa contrata por um ano, ela pode fazer quantas medições ela quiser. A gente sugere no mínimo duas, porque ela vai usar um ano. Se fizer uma medição só, não tem comparativo, né? E aí a gente sugere também no máximo quatro, um intervalo de 3 a 4 meses para a aplicação dos diagnósticos é o ideal. Que bacana. E é Que legal. legal que, assim, nessa lei que eu mencionei, as empresas, a partir de 20 colaboradores, elas precisam realizar a CIPAT, que é a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Então, a gente tem muitas empresas procurando a gente, porque é muito acessível utilizar o DIB. Então, ele atende não só o ODS, para quem quer ter um diferencial em relação à sustentabilidade, mas ele também atende a leis trabalhistas, que é do colaborador cuidar da saúde física e mental dos colaboradores. Ele atende essa lei da CIPAT, porque a gente tem essas ações ali de envios semanais, elas já são ações que contam, né, para a capacitação do colaborador. E os indicadores também eles dão informações assertivas de ações que podem ser implementadas. Tem a questão não é da sustentabilidade, mas a questão da ética e do compliance, ele também atende, né? Essa questão do ambiente de trabalho Do mais. ambiente de trabalho mais propício ao bem-estar, né? E a questão da. Gente, me fugiu a palavra agora, mas das diferenças das minorias, né? Que a Ah, gente das também faz o minorias, mapeamento sim. disso. Aham. Aham. Da inclusão, né? Isso. Que legal! E tá, e se eu sou só uma consultora e quiser como ter o DIB para aplicar com os meus funcionários? Eu posso? Porque ele não deixa de ser um. Ah, os meus funcionários não. Os funcionários das empresas que eu trabalho. Faz sentido? Faz super sentido. Inclusive, a gente tem vários consultores procurando a gente pelo seguinte: às vezes a consultoria ela dura um mês. E aí, quando o consultor entra em contato com a gente, ele faz a contratação do DIB para utilizar no cliente dele, ele consegue estender esse contrato por um ano. Ele consegue manter Ah, legal. Fazer esse uma cliente por um manutenção, ano. né? Fico Exato. pensando que nem eu, que dou treinamento de vendas, né? De motivação. Vendas é muito motivacional, né? Então, isso ajuda também, porque assim, se o pessoal não estiver bem, eu não vou fazer eles vender, né? Sim. Não vai ter jeito, não vai ter performance em venda se o pessoal não estiver bem, né? Sim, Então, eu pensei até sobre mim, né? Que se eu tenho um diagnóstico desse, eu posso explicar por quê. É quase como uma explicação do porquê o seminário do Empretec, lá quando tu estava falando no começo, ele funciona com algumas pessoas e com algumas não. Vai ter momentos de vida que não vai ter jeito, né? E eu preciso ter esse diagnóstico, né? sim.
Até, Fábio, aquele da. Por exemplo, tem consultores que trabalham com lojas de shopping. Loja de shopping, a gente tem turno que começa às 4 horas da tarde e vai até 10 horas da noite. E aí, Isso. dentro dos diagnósticos, eu consigo mapear, por exemplo, quem é matutino. Se eu tenho um Uhum. colaborador matutino que tem que fazer entrega de 4 às 10, vai chegar às 7 horas da noite, ele não vai fazer entrega mais. Não, é. Você vai dar treinamento de venda motivacional para ele e 7 horas ele está abrindo a boca de sono. Ele não Ele tá consegue abrindo a entender boca de isso. fora. Ele não vai Exatamente, é. entender, não vai bater meta. E de ter vivido isso como líder de vendedor que trabalhava em shopping, às vezes não é abrindo a boca de sono, tu não vai conseguir mapear isso, mas tu vai perceber que ele vai errar no que ele está escrevendo de manhã, ele não erra, né? Ele vai errar num pedido, ele vai errar numa entrega, ele vai errar, enquanto que se ele estiver no melhor momento dele, performance dele, ele não vai, né? E aí, Você e aí, às vezes, é trouxe o até ponto legal para agora te que a mostrar gente. para o próprio funcionário, para o próprio colaborador, né? Porque em shopping normalmente tem mais movimento à noite. Então, o colaborador se coloca nesse estresse porque ele quer ganhar mais, né? E isso aqui é um estresse que não vale a pena. Sim, vai resultar. Eu tive vários relatos assim de colaboradores que vieram falar assim que antes do DIV eles ficavam se colocando nessa situação e aí começa com uma gripe, começa com problema alérgico, começa com afastamentos médicos constantes e você começa a forçar o teu corpo de uma forma que ele não está preparado para aquilo dali. Então, até as Então, 10 ele traz um ele não vai. autoconhecimento fisiológico e de bem. Nossa, eu adorei isso aí. Eu adorei. Falei, não, Ah, vamos fazer uma live disso, que eu achei isso o máximo. A gente precisa divulgar, tem que vender muito isso. Eu acho que desconheço se já existe uma ferramenta parecida que deve ser raras, né? Então, estou muito feliz com o que tu criou. Eu tenho certeza que é sucesso, né? Se alguém assistir essa live que tiver muitos funcionários, chama a Carol, porque a partir ela já de me 10 passou os eu vi que é valores. muito. A partir de Não, 10 tem é mais de super 10, né? acessível. Oi? A partir de quantos? A partir de 10 colaboradores e o valor é muito acessível. O valor é muito acessível. Eu acho que, não, quando eu olho um produto, eu não olho só o valor, eu vou olhar a usabilidade desse produto. Então, a usabilidade desse produto está muito fácil. É só eu colocar lá, ele já traz o resultado, isso gera um relatório para o meu RH. Isso quando tem um problema com uma equipe, eu vou chamar o RH, ele vai ter que estudar como solucionar, como criar a segurança psicológica. Não, tu tá com a solução ali, então isso gera uma rapidez na performance do diagnóstico não dá para acreditar, sabe? Então, vale muito a pena. Se você tem 10 colaboradores ou se você é consultor e tem contato com empresas que têm 10 colaboradores, vocês têm que pelo menos fazer uma reunião para ver como que o DIB pode melhorar aí. E melhorando o bem-estar, é uma coisa puxa a outra, né? Se eu melhoro o bem-estar, eu vou melhorar o engajamento, eu vou melhorar a performance, eu vou ter lucratividade no final. Né? Que aqui eu falo muito que não me importa o faturamento de uma empresa, ele tem que ser um faturamento saudável e sustentável que me traga lucro. Né? Então não importa se a gente vai falando de uma equipe de performance de vendedor, não, se eles venderem horrores, dando descontos, nós não vamos ter sustentabilidade aqui nesse negócio, né? Ou só um tirando venda do outro porque deu um desconto a mais, deu um brinde a mais, que era uma coisa que acontecia muito quando eu tinha minhas equipes. Então, isso não tem sustentabilidade, não traz sustentabilidade para a empresa. Então, eu preciso ter como mapear isso. Então, é uma forma fácil de mapear. É só ele clicar ali, fazer o testezinho. Eu achei muito bacana mesmo. Parabéns. E quem tiver interesse, é só entrar lá no site dib.com.br e agenda um horário com a gente disponibiliza teste gratuito, mostra todas as funcionalidades. Uhum. E outra coisa que eu acho importante falar é que se você acredita que o teu RH já tem muita coisa para fazer, você vai fazer todo esse diagnóstico e não vai conseguir criar uma estratégia aí
de estar melhorando o bem-estar a partir desses diagnósticos, a Carol dá a consultoria dela junto se precisar. Então, aí facilitou até o trabalho dela, né? De otimizar a hora dela. Diagnósticos que talvez ela ia levar antes lá no PNA, eram vários questionários que ela tinha que corrigir, que ela tinha que chegar nesses números para então estar criando uma trilha aí de solução dentro dessa equipe. Hoje não precisa mais, então otimizou o tempo dela para que ela seja mais assertiva aí na solução dos trabalhos empresariais. Com certeza. Sim ou não? Com certeza. E se você ainda não chegou nesse ponto da Carol, é consultor, já tem a sua hora vendida bastante e está precisando criar uma metodologia, a Carol está aí para provar que faz sentido me contratar. Com certeza. Aí contrata a FAB e depois vem utilizar o DIB. Depois vai. Mas uma coisa não exclui a outra, né? Porque a gente vai criar uma metodologia para dar a consultoria a partir dos diagnósticos que o DIB gera. Então, a senhora já é meio caminho andado para isso. Já tem o DIB consultor que esteja assistindo essa live, metade do caminho está andado. O DIB já foi criado. A gente só precisa criar a sua trilha. Tá bom? Carol, foi um prazer falar contigo. Queres deixar uma mensagem final aí para num todo, até para falar um pouquinho desse teu processo, de como foi toda essa revolução, que não foi uma revolução de carreira, mas foi muito da forma como tu trabalha, né? Mudou totalmente nesses 3 anos aí, né? Sim. Então, para quem é consultor que está assistindo, para quem é profissional, procura alguém que possa te ajudar se você está perdido. Assim, às vezes a gente fica batendo cabeça há muito tempo ou fica, eu não vou investir, ou eu não tenho dinheiro para isso. Procura alguém, procura caminhos, procura a Fabi para poder pegar na tua mão, te ajudar a construir e encontrar soluções. Né? Eu achei bem falado esse não vou existir, porque às vezes as pessoas não vêm criar a metodologia porque depois eu não vou ter o dinheiro para depois. E tá aí a tua prova, né? Tu entrou em 2 editais, então tu encontrou subsídio. Eu sempre falo, com um bom projeto a gente acha financiamento para. Acha, com certeza. Encontra. Lá no Sebrae tem uma série de editais, na FAPESP tem um monte de editais, no ENAP tem edital em tudo que é lugar, então assim, não dá para dar desculpa. A gente, quando quer encontrar a solução, a gente encontra. Mas assim, rola uma preguicinha. Rola uma preguicinha, não rola? Como é que a gente vence essa preguicinha, Carol? Do tipo, quero que a gente falou dos empresários, eu já tô bem, eu já tenho meu faturamento. Mas assim, você ficar na preguicinha vai desmotivando, né? Então pensa. Eu vi esses dias um videozinho muito legal que falava assim: você morreria pelas pessoas mais importantes da sua vida? Sim. E você viveria por elas? Então, começa a viver por você, pelas pessoas mais importantes da sua vida, e aí você começa a achar a solução para as coisas, né? E você pode despertar a chama por aquilo que você está fazendo de novo, tá aí a prova, vê se seu coração pulse para um outro lado. Exatamente. E se você é empresário, tem tanta tecnologia acessível, tanta tecnologia que vai otimizar o seu tempo, que vai otimizar os seus resultados, que vale a pena pesquisar o que tem no mercado, vale a pena olhar, porque às vezes você está preso num processo super demorado, super burocrático, que um sistema simples e acessível pode resolver para você. Então, tem muita tecnologia bacana, vale a pena. Tem solução. De novo, né? Buscar solução. Buscar solução. Que bom, muito obrigada. Foi um prazer falar contigo, foi um prazer rever essa história que a gente já tinha conversado, né? Só nós duas. Vai ficar salva essa live aqui. Quem quiser, espero que procure aí a Carol. Quem precisar de uma criação de metodologia, estou à disposição aqui. Tá bom? Quer deixar o site para finalizar aí, Carol? dib.com.br. Vamos escrever aqui. dib.com.br. Obrigada a quem ficou nessa live. Beijo. Ótima semana a todos. Beijo, obrigada.